muita gente ainda. Então, eu estava falando aqui do currículo, né? Que ele precisa ser bem apresentável, ter um tamanho de letra, tudo ali direitinho, bonitinho, não colocar muita informação, né? E aqui eu até colocar sempre no começo ali do currículo os dados pessoais, né? O seu nome, seu contato, né? Telefone, e-mail, enfim, a formação, né? Então, onde você estudou, se você fez alguma faculdade, se você fez alguma outra formação, experiências, né? Se o vendedor tiver, principalmente o quê? Experiências em vendas, né? Ou alguma outra experiência que seja relevante dentro daquela profissão, tá? Então, imagina que um vendedor é uma pessoa que se comunica muito, que se relaciona muito com pessoas. Talvez ele nunca, essa pessoa, esse candidato, né? Talvez ele nunca tenha trabalhado com vendas. Mas talvez no outro emprego dele, ele seja um emprego onde ele se relacionava muito com pessoas. Ele trabalhava com atendimento, né? Vamos pensar, a pessoa era uma secretária, enfim. Então, isso pode contribuir bastante também no currículo, tá? Embora a pessoa às vezes não tenha uma experiência com vendas, mas se ela tiver alguma outra experiência, né, que trabalha ali habilidades, né? Essa parte da comunicação, que está sempre em contato com pessoas, então isso pode ser muito relevante, tá? E também, aqui, olha, vocês podem ver que eu escrevi chá. O que é o chá? São os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, tá? Então, pensem sempre nisso no momento de fazer um currículo, né? E principalmente se vocês, em algum momento, forem se candidatar por uma vaga de vendedor, tá? Então, coloquem naquele currículo os conhecimentos que vocês possuem, as habilidades, nesse caso, habilidades relacionadas às vendas, né? Você tem habilidade de negociar? Você tem habilidade de se comunicar? Você tem habilidade de... Você tem empatia, né? Você tem habilidade de ouvir, porque um vendedor ele tem que ouvir bastante também, não é só falar, né? Então, conhecimentos que você tem, habilidades de vendas, de negociações que você tenha e atitudes. Atitudes são os nossos valores, tá? E isso é muito importante, gente, para as empresas. As pessoas buscam pessoas com atitudes, né? Atitudes como proatividade, comprometimento, persistência, né? Criatividade. Então pense assim nas suas atitudes, né? O que eu tenho que é um ponto forte, né? E coloque isso no currículo também, que você pode ter certeza que a outra pessoa que vai ler o currículo, ela vai gostar, ela vai se identificar com as suas atitudes, tá? E uma coisa que eu quero também passar aqui para vocês é assim, no momento que um vendedor ou qualquer outro profissional ele vai mandar um currículo, que ele vai se candidatar, a empresa quer conhecer bem essa pessoa. E essa pessoa também precisa conhecer bem a empresa. Então, a gente precisa conhecer bem a empresa onde a gente está querendo trabalhar, né? Quais são os valores dessa empresa? Será que é uma empresa assim que age com ética, né, no mercado? Será que é uma empresa que respeita os clientes, né? Então, a gente, como candidato, como profissional, a gente também precisa conhecer bem a empresa, conhecer bem a vaga, tá? Logo ali no comecinho, para depois não gerar aquela frustração, né? Da gente começar a trabalhar e falar, nossa, esse ambiente não é legal, nossa, aqui as pessoas, né, são muito diferentes de mim, elas têm valores diferentes, né? Então são coisas que a gente pode avaliar antes, para depois a gente realmente ficar feliz, né? Naquele emprego, naquela empresa, e poder contribuir bastante, tá? Então, pensem aqui na hora sempre de montar um currículo, de colocar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, tá? Próximo ponto aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, Bruna. No caso deles, Sim. assim, né, dos adolescentes, no primeiro emprego, na verdade, na hora de colocar as experiências, eles têm pouco a colocar nos currículos, mas no caso, eles estão no desbravador, então eles podem incluir o desbravador como uma atividade voluntária e mencionar que durante esse período
desse período fazendo trabalho voluntário, eles realizaram trabalhos de vendas, por exemplo, vendendo comida, pão, ou fazendo atividades para angariar fundos. Isso Perfeito. poderia ser mencionado? Com certeza, Li. Pode E mencionar aí sim. poderia ser, Atividades tipo, na escola, né? Às vezes alguma atividade voluntária. Toda atividade voluntária pode ser colocado. mas aí pode ser, tipo, focando um pouco a parte de vendas. Tipo, eu vendi Sim, pão, eu vendi tal sim. coisa para ganhar fundo para minha formatura, ou Sim, mas para ainda que não seja, minha classe. ainda que você desenvolveu um projeto, alguma ação, ainda que nessa ação não tenha envolvido a venda em si, tá? É interessante colocar. Se você participa de algum projeto, se você participa de algum grupo, né, de algum clube, né, o nosso caso aqui do Desbravador, é sempre interessante colocar, porque uma vez que você se relaciona com pessoas, é, essa é uma competência muito importante para um vendedor. Um vendedor ele precisa ter ele tem que gostar de pessoas, né? Então, se você demonstra ali, né, através dos projetos, das coisas que você faz, que você gosta de pessoas, isso é muito relevante para a vaga de vendas, Então, para para o um caso vendedor. deles, isso é um pequeno diferencial comparado a outros adolescentes que, de repente, está saindo, fez 16 anos agora, está saindo e começa a distribuir simplesmente currículos. Mencionar esse Uhum, tipo de coisa ajudam eles a se diferenciar, vamos dizer assim, na multidão. com E, certeza. inclusive, a própria especialidade de vendas aqui e as outras especialidades, principalmente na parte profissional, você pode colocar que você já tem conhecimentos prévios daquele assunto específico, né? Uhum, Isso é muito legal, né? E é bom eles sempre serem lembrados disso, né? uhum. Eu Imagina que mencionei numa aqui. entrevista eles falam que fizeram uma especialidade de vendas e que eles sabem quais são as 8 etapas da venda. Eles podem até surpreender um gestor, porque tem muito gestor hoje que às vezes não tem conhecimento disso, né? Eles Sim. saberem que, por exemplo, olha, eu sei que nas vendas é importante a gente ser empático, eu sei que é importante eu planejar a minha venda, né? Então, ao citar esses detalhes, isso tudo vai fazer diferença. Uma outra coisa também importante, Li, que assim, na hora de montar um currículo, o primeiro currículo, às vezes a gente fica desesperado porque quase não tem informação, né? Não tem muita coisa para colocar. Então, pode ser feito também no formato de uma cartinha, tá? Grandes empresas hoje, na verdade, elas estão meio que até abolindo o currículo, tá? Grandes empresas hoje estão pedindo para você escrever uma cartinha descrevendo quem é você, o que você faz, o que você gosta de fazer, o que você faz nas horas vagas, né? Então Tentar é gravar vídeo, né? oportunidade também, Sim. também. Então, a oportunidade, às vezes, de nessa cartinha, você relatar um pouco das atividades dos desbravadores. Então, uma Ou até carta de mesmo o clube, né? apresentação Fazer uma carta de referência também. sobre o trabalho, as atitudes e postura desse adolescente, para que ele apresente como uma terceira pessoa, indicando ele, né? Perfeito, com certeza. Ótimo. A cartinha, o Toy falou de vídeo, né, Toy? Vídeo também, muitas empresas às vezes não pedem nem currículo, nem cartinha de Ah, apresentação. sim, é Eles pedem verdade. para mandar um É, vídeo falando um pouquinho sobre você. para vocês terem uma ideia, eu estou com uma vaga aberta no back-office da empresa. Todos os candidatos que nós filtramos pelo currículo, nós pedimos para enviar vídeos para a gente, se apresentando, né? Então, praticamente se vendendo para a empresa, apresentando as suas habilidades, como que ele se porta, tudo. E com base nesses vídeos, aí depois a segunda etapa vai ser a entrevista via Skype com eles. Que nunca me peçam isso, porque eu sou horrível. Quando eu entrei também aqui no IEV, eu não mandei nenhum currículo. Então foi uma conversa assim pelo Skype. A gente marcou um horário, né? E daí ela começou a me perguntar quem é você, o que você já fez, né? Enfim, para descobrir um pouco mais aí se eu gostava de me relacionar com pessoas e tudo mais. Então tem vários tipos de processo seletivo, né? Por vídeo, por cartinha, um currículo. Mas uma coisa que é muito importante, gente, é assim, sejam vocês, né? Sejam sinceros, falem dos seus valores, porque se vocês se posicionarem de maneira sincera com vocês mesmos, vocês vão também ser atraídos por pessoas que se identificam com esses valores. E é muito gostoso a gente trabalhar num lugar que a gente se identifica, que a gente pode ser quem a gente é,
que as pessoas vão respeitar, né, quem a gente é. Então, acima de tudo, sejam sempre muito sinceros, lembrem da verdade, da honestidade, inclusive no currículo, né, e na apresentação ali da vaga. Se for para ser sua, né, que Deus abençoe, e também às vezes não é o momento, né, e outras oportunidades com certeza surgirão. Currículo, o que mais? Descobrir que formação é mais indicada para uma carreira em vendas, né? Até um tempo atrás, assim, de verdade, não tinha uma faculdade de vendas, né? Mas hoje tem, assim, a formação já de tecnólogo, né? Gestão comercial, tem faculdade, tem pós também, gestão de vendas, gestão estratégica de vendas. Se você fizer uma faculdade de administração de empresas também, você vai ver muita coisa relacionada, né? À área comercial, marketing também, tem tudo a ver, está super relacionado. Não é a mesma coisa, mas são formações que são importantes, que vão contribuir na carreira de um vendedor, tá? Um curso, por exemplo, até como eu falei do EV, talvez um curso de especialização em vendas, né? Que não precisa ser uma faculdade, mas algum outro curso técnico, algum outro curso assim de especialização na área, também é bem importante. Hoje, pela internet, tem vários cursos, tem muito curso gratuito. Se a gente entrar ali no Sebrae, Senai, Senac, enfim, tem muito curso bom, né, relacionado à área comercial também, que vai contribuir na carreira, tá? E aqui também eu anotei o seguinte, né, que aspectos da área de vendas estão disponíveis ao vendedor cristão. Olha só, um vendedor cristão não pode ferir seus princípios vendendo coisas que não estão de acordo com as orientações de Deus, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento quando, né, nessa carreira de vendedor. Por isso até que eu falei, né, que a gente tem que conhecer a empresa, tem que conhecer o produto, né? Porque será que aquilo que eu vou vender é uma coisa que é adequada aos meus princípios? Né? Então, imagine que eu preciso vender, aqui eu até anotei, né, entre parênteses, carne de porco, drogas, né, jogos de azar, enfim. Então, não é porque você vai vender para um não adventista, por exemplo, que pode vender qualquer coisa, muito pelo contrário. Você deve mostrar que não vende determinada coisa porque é errado, dando o seu testemunho, tá? Então, é muito importante que os nossos valores estejam alinhados ali com os valores da empresa. Então, dentro dessa vida de vendedor, né, o vendedor cristão, ele tem que conhecer bem o que ele está vendendo e aquilo que ele está vendendo tem que ser algo que não vai contra, né, os nossos princípios, aquilo que a gente sabe que é correto, aquilo que a gente sabe que é adequado, né, que está de acordo com as leis de Deus, certo? Um próximo ponto aí, essa parte aqui a gente vai até estar avaliando depois. Li, é o que você estava falando aí, ó, da gente fazer levantar fundos, né, através de algum tipo de venda para alguma atividade dos bravadores, ministérios jovens, levantar um valor mais alto que é parte. Nesse momento não dá para a gente fazer isso, né, ou a menos que a gente pense em alguma estratégia, ou ganhar seu próprio dinheiro vendendo um produto ou serviço. Esse ponto a gente pode até ver mais para frente, mas aí o que eu pensei, tá? Olha, fazer uma apresentação prática de vendas a seu instrutor sobre o produto ou serviço escolhido no cumprimento do requisito anterior. Então, o que eu vou pedir para vocês? Anotem aí. A gente vai ter a prova, e na prova, uma das perguntas, uma das coisas está relacionada a esse vídeo. Então, eu vou pedir para vocês daí gravarem um vídeo rápido, de no máximo 2 minutinhos, 1 minuto, sei lá, 2 minutinhos. Vocês vão escolher um produto e vocês vão falar desse produto, apresentar o produto e apresentar alguns argumentos para eu comprar esse produto, tá? Então, imagina, olha, eu tenho aqui uma caneca, tá? Essa caneca aqui, uma caneca preta, de porcelana. Essa caneca você pode usar para tomar um chá. Imagina de manhã, que delícia, você tomando o seu chazinho nessa caneca, super chique, postando uma foto lá no Face, não sei o quê, né? E ela tá apenas por R$5, quem sabe pode ser um presente aí para o Dia das Mães. Então, basicamente isso, tá? Vocês vão escolher um produto, fazer a apresentação dele, mostrar ali as características daquele produto e argumentar, né? Por que eu deveria comprar? Que benefícios que ele vai me proporcionar, tá bom? Então, essa é uma das coisas que faz parte da provinha. E aqui
Também, esse daqui daí é uma atividade que vocês vão precisar fazer. Aí vocês vão pensar em pode ser algum amigo, alguém da família, tá? Que seja vendedor. E aí vocês vão fazer uma entrevista com essa pessoa, fazendo essas perguntas, tá? Então vocês vão perguntar, a pessoa vai responder e vocês só vão anotando a resposta da pessoa, né? É preciso viajar muito na profissão do vendedor? Né? Depende, pode ser que seja um vendedor que precisa viajar, tem vendedores que não precisam. Né? A gente tem aquele vendedor que a gente fala que é o vendedor do varejo, né? Que é o das lojas, aquele que fica na loja só esperando o cliente ir até ele, e a gente tem aquele vendedor que ele tem que ir até o cliente. Né? Então, dependendo da pessoa que você fizer a entrevista, pode ser que ela vai falar que precisa viajar e pode ser que não. De que maneiras o trabalho do vendedor afeta a sua vida familiar? Então, imagina, se é uma pessoa que viaja bastante, às vezes ele acaba tendo que ficar muito tempo longe da família, né? Não sei. Como os vendedores são pagos? Geralmente, o vendedor tem um salário fixo e uma parte variável, tá? Isso varia de uma empresa para outra. Tem vendedores que tem só a parte variável, outros, às vezes, só tem a parte fixa, mas na maioria das vezes é uma parte fixa, um salário fixo, e mais um valor variável, ou seja, quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Eu ganho um percentual em cima das minhas vendas. Que oportunidades de crescimento há na área de vendas? Né? Uma coisa eu vou falar para vocês, gente. Se alguém aí se identifica como vendedor e quer crescer nessa área, se você se dedicar e estudar tanto quanto um médico estuda, se você se dedicar a estudar tanto quanto um engenheiro, um arquiteto, né, estuda, tenha certeza que você vai ter uma profissão brilhante. Tá? Até em questões financeiras. É um trabalho muito bem remunerado, muito bem remunerado. Tá? Se você for um especialista nessa área, você pode ganhar bastante dinheiro. Tá? Então, financeiramente falando, é muito bem remunerado se você for um especialista. Tem gente que às vezes fala assim, vendedor, não fiz nada, não deu certo na vida mesmo, vou ser vendedor, vou sair vendendo alguma coisa. Não, é uma profissão difícil, tá? Exige bastante competência. Então, se você se dedicar, estudar bastante, ser um vendedor especialista, você pode construir uma profissão muito, muito boa e também ser bem remunerado por isso, tá? Que futuro há na carreira do vendedor? Né? Ele pode, às vezes, começar a trabalhar como vendedor numa loja pequena e depois começar a trabalhar numa loja maior, numa empresa maior, começar a vender produtos de valor agregado maior. De vendedor, ele pode se tornar, por exemplo, líder depois, né? Gestor comercial, né? O que muitos vendedores almejam, né? Sair da posição de vendedor para depois virar um gerente. Então, tem essa opção de você crescer ali dentro. Como você consegue clientes? O que será que eles vão falar? Né? Eu consigo clientes ligando, visitando, fazendo propaganda, de que jeito? Né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook? Pelo WhatsApp, pelo Face. O que mais lhe agrada no seu trabalho? O que menos lhe agrada? Né? O que será que agrada na profissão ali do vendedor? Ser cristão faz diferença na forma como faz o seu trabalho? Então, todas essas perguntas, é uma entrevista, vocês vão escolher um vendedor, alguém por perto aí, para fazer essas perguntinhas e anotar as respostas da pessoa. E o mesmo vocês vão fazer em relação ao comerciante. Qual que é a diferença, gente? O comerciante é o dono do comércio. Tá? Então, imagina a minha lojinha de sapato. Né? Uma coisa é a vendedora, outra coisa é o dono daquela loja, o dono daquele estabelecimento. Tá? Então, o comerciante é a pessoa que tem comércio. É a pessoa que trabalha no comércio. Tá? Então, a gente vai pensar aí também, né, em algum comerciante. Vocês conhecem alguém que é do comércio? Que tem um restaurante, que tem uma loja, que mais? Me ajuda com alguns outros exemplos. Que tem uma loja de informática,
Aí tudo, né? Desde Enfim, geral, comércio geral, gente. comércio geral, né? E É. serviço também é comércio, lembrando que você vende um serviço. Então, na loja que vende algum tipo, o cara que dá lojinha de informática, ele faz manutenção de computadores. Ele também vende o serviço dele de manutenção de computadores. O cara lá da feira é um comerciante, né? Ele está comercializando os produtos da feira. Então, por aí vai, tá? Então, conversar com um comerciante e fazer essa entrevista com ele. Que tipo de formação e treinamento pode ajudar na carreira de um comerciante, né? Um comerciante, além de vender, ele vai ter que saber outras habilidades, né? Ele vai ter que saber administrar a parte financeira, a parte estratégica ali da loja, né? Do comércio dele, entender um pouco mais, talvez, de legislação. Então, quem sabe uma formação em administração seria bem interessante. Que oportunidades de crescimento existem no comércio? Quando você faz um pedido, em que você se baseia? No serviço do vendedor, no preço, características do mercado, qualidade do produto? O que faz quando um cliente reclama de um erro que, na opinião dele, né, sua loja cometeu, quando na verdade ele é o culpado? Olha só quanta dificuldade, né, ali no comércio, né? A pessoa chega falando, não, você me vendeu um produto errado. E na verdade foi a pessoa que, né, que se enganou, né, que acabou, enfim. Então, como que o comerciante vai agir, né, mediante frente a essas reclamações? O que mais lhe agrada em seu trabalho? O que menos lhe agrada? Então, uma pesquisa é com um vendedor que vocês conheçam e outra pesquisa com alguém do comércio, não necessariamente o vendedor, mas, né, o dono de uma loja, de um estabelecimento, um comerciante. O que mais aqui? Aí depois aqui o link, mas daí eu vou encaminhar esse link daí para vocês nos grupos do WhatsApp, que daí nesse link vocês vão clicar e vão fazer a prova, tá? Daí vai ter algumas perguntinhas abertas para vocês responderem com as suas palavras e algumas perguntas para marcar lá um xizinho, né? Com algumas opções para assinalar as alternativas corretas, tá? E lá dentro, uma das opções é gravar o vídeo, enviar esse vídeo, né, apresentando um produto, argumentando, vendendo esse produto para mim. E acredito que uma das coisas um pouquinho mais trabalhosas aí vai ser essa entrevista, que daí realmente precisa fazer porque faz parte da especialidade, né? Fazer essa entrevista com o vendedor. Anotem todas as respostas para vocês depois responderem. São as duas últimas perguntas, tá? Da avaliação, né? Onde vocês vão colocar ali as respostas que vocês obtiveram dessa entrevista que vocês fizeram com o vendedor e com o comerciante. Pode ser feito por telefone, Skype. Isso, Pode ser, lógico. né? Aproveitem esse tempo e usem a criatividade aí, né? Pode fazer a pesquisa por telefone, pode ligar para a pessoa, pode mandar essas perguntas pelo WhatsApp, e daí, né, a pessoa responde para vocês, como ficar mais fácil. Ficou alguma dúvida aqui marcadinho, Tony? Não, acho que Gente, ficou alguma dúvida? quem quiser abrir o áudio para falar e tirar dúvida, a partir de agora, né?